Fala galera, tudo certinho? Vamos embora para mais uma aula. Hoje a gente tem um curly, um cabelo cacheado. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço esse cabelo aqui. Técnica que a gente vai distribuir aqui em 4 passos. A gente vai trabalhar primeiro o topo, vamos criar forma para esse cabelo. Depois a gente vai definir o tamanho das laterais. Vamos passar para os acabamentos, fazer um taper fade na costeleta e na nuca, fazer um degradezinho aqui para ficar mais moderninho. E depois vamos para a finalização do cabelo cacheado, que é uma das partes principais que a gente precisa prestar atenção nessa parte da aula. Nosso modelo aqui tem um formato de rosto diamante, em que a testa fica um pouco maior, afina um pouquinho mais aqui na região da maçã do rosto e ainda assim que tem a mandíbula marcada, ele afina mais na região do queixo, então fica com o rosto mais fininho, bem marcado também. Fechou? Esse tipo de cabelo é um cabelo 3B, então é um cabelo cacheado que não é nem tão grosso nem tão fino, é um cabelo médio. Parece talvez um cabelo 3C pela quantidade de cabelo que tem, pela densidade de fios. Tem muito cabelo aqui, então parece ser muito grosso, mas é um cabelo 3B. A gente vai analisar um fio isoladamente, mas assim vai ficar bem legal pela quantidade de fio que a gente tem, vai ficar massa demais. Vamos embora para a aula então. Primeiro passo aqui então, eu vou desembaraçar bem esse cabelo e eu gosto de usar aqui o garfo para a gente puxar da raiz até as pontas. Se tiver muito embaraçado, passa um cremezinho de caixa, alguma coisa, porque senão gera muito incômodo para o cliente. E nas pontas que estiverem mais presas aqui, ó, segura o cabelo no meio e aí você vai puxando com o garfo para fora, porque senão puxa lá na raiz do cabelo e vai acabar machucando, tá? Então, segura o cabelo no meio para não ter risco de estar puxando o cabelo lá na raiz. Então você trava aqui com a mão, ó, porque o impacto que vai dar vai ser só do meio para cima e não vai machucar o seu cliente com o cabelo lá na raiz, beleza? Travou um pouquinho as pontas, ó, segura lá no meio. E aí você levanta, para não ter risco de machucar, de puxar o cabelo. Depois de desembaraçar o cabelo, eu consegui reparar aqui o seguinte, ó, a gente tem uma desconexão do topo para a lateral. O cabelo estava curto aqui na parte da lateral e em cima está bem grande, então existe uma parte de desconexão com a gente olhando aqui para frente. O que eu vou fazer no topo é só acertar, porque o cabelo está bem legal, achei que está com tamanho massa. A gente tem que pensar que o cabelo cacheado, mesmo depois que você desembaraça, ele não vai ficar desse tamanho, né? Depois que enrolar esse cabelo, ele vai murchar um pouquinho, vai ficar um pouquinho mais curto. Então a gente precisa deixar maior do que a ideia principal, do que a ideia inicial, para aí então a gente conseguir chegar num formato legal. Então eu vou tirar um pouquinho só dessa desconexão, para a gente acertar em relação à lateral e ter esse cabelo bem encaixadinho. Vou fazer essa separação aqui, ó, na recessão alta. E aí, para poupar esse topete aqui de ser cortado com muita coisa, né? Eu vou puxar esse cabelo aqui para fora para tirar um pouco desse volume aqui, para a gente ter um pouco mais de conexão com a lateral. Vai sair aqui em diagonal para frente. Então fiz a linha diagonal lá para preservar o topete, assim como aquele cabelo que vocês já viram aqui em várias aulas, né? Para quem está fazendo o encaixe do cabelo, para a gente tirar o excesso desse volume que está aqui na lateral, sem cortar o cabelo do topete. Então a gente está gerando aqui primeiro essa conexão, a gente inverteu a ordem, a gente está começando pela conexão. A lateral vamos dar uma feridinha aqui para ver se está passando alguma coisa, com a linha horizontal. Então cortei na diagonal, vou voltar ferindo aqui na horizontal para ver se passou alguma coisa. Aqui no topete, ó, a gente faz aquela conexão que vocês já conhecem, ó. Pega a ponta lá da frente de referência, pega a ponta de trás de referência, só para não ficar uma ponta do topete sobrando também muito maior. Também em diagonal, para a gente ter essa conexão aqui.
E olhando a diferença aqui, olha como a gente já reduziu bem aquele volume. Olha como a gente tem uma lateral bem aberta e a outra ela já começou a encaixar melhor aqui no rosto. Beleza? Fazendo assim, então, a gente vai repetir o mesmo processo do lado de lá. Depois de ter feito o encaixe, a gente reduziu um pouco desse volume aqui lateral. O que a gente vai fazer agora é criar uma guia central. E aqui a gente vai usar duas guias para cortar esse cabelo. A gente vai usar uma guia vertical, do centro aqui da cabeça, da frente até a parte de trás, e uma guia horizontal, de uma orelha até a outra, tá? Então o nosso primeiro passo vai ser criar uma guia vertical. E aqui eu vou trabalhar com esse cabelo seco, como vocês já estão reparando. Por que trabalhar com esse cabelo seco? Por que cortar o cabelo seco cacheado? Eu gosto de trabalhar com o cabelo cacheado seco primeiro, para primeiro dar forma para o cabelo e depois modelar. Quando você está cortando ele molhado, acaba que você vai entregar uma forma que especificamente não é aquilo ali que o cabelo vai ficar. Pode ser que quando ele secar vai aparecer umas pontas, vai aparecer alguma coisa diferente. Porque quando você corta ele molhado, você vai cortar ele completamente esticado, reto, como se fosse um cabelo liso. E o cabelo cacheado tem essas particularidades. A gente vai trabalhar esse cabelo cacheado seco para não ter esses erros no final e ficar sobrando uma pontinha ou outra. Demorou? Eu uso a ponta do meu pente aqui, ó, bem de pé para fazer essa separação. Separo uma parte para o lado. Primeira mecha separada. Agora vamos pro lado de cá, o pente em pé, ó, para não ter isso de puxar demais. Parte lateral, você puxa bem pro lado para ficar bem deitadinho. Vou pegar a referência daqui de trás, ó, que também tem um pouquinho aqui uma desconexão. Sai uma pontinha só. Deixa um pedaço. Pega outro pedaço. Sempre desembaraçando o cabelo, ó, puxando as pontinhas para fora para não ter que ser cortada dobrada. E aí a gente vai angulando um pouquinho para deixar a parte da frente um pouquinho maior. Subir o pente, ó, desembaraça as pontas. Fizemos a guia central verticalmente, agora a gente vai fazer a guia central horizontalmente, de uma orelha a outra. Então depois de usar essa referência, a gente vai usar aqui, ó, fazer a guia central na horizontal. Fizemos para o lado direito, agora a gente vai fazer a mesma coisa para o lado esquerdo. Eu estou posicionando o meu dedo aqui, ó, um pouco na diagonal para trazer um formato um pouquinho mais arredondado, que é o formato que vai combinar mais, geralmente, com o cabelo cacheado. É um cabelo que já traz bastante movimento, já tem essa ondulação. Então, para não ficar aquele cabelo marcado, quadrado demais, a gente vai fazer um formato mais arredondado. Agora que nós temos guia
tanto na vertical quanto na horizontal, a gente vai fazer um mecha a mecha. Vamos cortar primeiro o lado direito, depois o lado esquerdo. Desembaraço bem as pontas. Acho minha guia lá no centro da cabeça. Corta. Vamos conferir a mecha para ver se ficou certinho, para ver se ficou cortadinho. Uma pontinha. Separa da frente. Puxa de trás. Vou desembaraçando as pontas, ó. De novo, mais uma pontinha. Agora eu já comecei até a achar a guia horizontal que a gente tem. Sobrou quase nada de cabelo aqui. Agora o lado esquerdo, a gente define o topo. Agora vamos para o próximo passo, a gente depois de fazer o topo, vamos trabalhar a lateral. E para fazer isso eu vou começar com o pente de número 6, usando a favor dos fios. A gente vai usar a máquina de cima para baixo para reduzir o volume e ter um encaixe aqui da parte das arestas com a parte de baixo. Eu não quero tirar muito cabelo aqui nas arestas, então por isso eu vou usar a máquina de cima para baixo com o pente mais alto. Então vamos lá. Vou segurar a parte do topo do cabelo aqui com a minha mão e com a máquina eu vou vir aqui, ó, de cima para baixo. Só acertando esse cabelo aqui, ó, tirar o volume de onde precisa. Eu venho usando essa máquina, reduzindo o volume das arestas e da coroa para baixo, para continuar dando forma para o cabelo antes da gente começar a trabalhar a lateral. Depois de ter passado ela a favor para definir o tamanho, para tirar só em volume, aí eu vou vir com ela contra, ligando nessa parte que a gente cortou com a máquina a favor, ó. Fazendo o movimento em C, puxando a máquina para fora. Parte de trás, mesma coisa. Lá na coroa, ligando esse cabelo, fazendo o movimento em C, ó, para reduzir o volume e a gente trabalhar então essa lateral. Depois de ter usado o pente 6, a gente vem com o pente de número 4, tá? Também fazendo um movimento em C para fazer essa conexão. E aí eu vou subir um pouquinho mais, ó. Como vocês estão vendo, a máquina aqui nesse cabelo cacheado, ela não vai até lá em cima da cabeça. A gente tem que ter um ponto aqui, que é a conexão, que é aquela parte que a gente fez conectando o cabelo. Vocês devem lembrar aí, no primeiro passo que a gente fez na aula foi conectar o cabelo em diagonal para frente. Então a gente precisa desse cabelo aqui para conectar e dar um formato bem legal para o rosto.
Vamos continuar com o degradê, agora a gente vai para o pente 3 e o pente 2 só no acabamento, para aí sim a gente deixar a lateral toda definida e começar o taper fade. Depois da 3 a gente vem aqui para o pente 2, na linha aqui dos acabamentos, e começar a trabalhar o nosso taper fade. Finalizado o topo e finalizado a lateral, a gente já passou máquina, agora a gente vai fazer o acabamento, taper fade e marcar aqui o pezinho. Então vou começar aqui pela costeleta, tá? Como a gente finalizou aqui no pente 2, vou fazer com pente 1, marcado um dedinho aqui abaixo da 2. Dá uma abertura com pente 1 alto, ó, fazendo um movimento em C com a mão bem levinho. Fizemos a conexão aqui, agora a gente vem com a máquina 0, marcada aqui só na beiradinha. Depois de ter marcado com a 0, a gente vem com o pente meio, também fazendo um movimento em C. Agora do outro lado, mesmo esquema. Agora pente 1 alto, tá? Pra gente fazer o movimento em C. Máquina 0 aqui só na beiradinha pra gente fazer o movimento em C com pente meio. Na nuca agora vamos no mesmo esquema, vou subir 2 dedinhos aqui o pente 1 para a gente começar o taper fade. Agora o pente 1,5 baixo, fazendo um movimento em C. Pente 1 alto ou intermediário para fazer o seu movimento em C. O que você se sentir mais confortável. Pode ser aqui no alto ou pode ser no seu intermediário. Eu vou usar aqui o intermediário com movimento em C. Pente meio, baixo. Intermediário só para fazer o movimento em C, ó, bem levinho. E aqui no final, 0, só na pontinha, só na beiradinha, pra gente dar aquela apagada legal no pezinho. Agora eu venho com esse pente mais fininho aqui com a tesoura dentada, só para dar uma clareada nesse cabelo aqui mais escurinho, pra gente deixar aquele tom cinza bem aparente e ficar aquele fade bem limpinho, aquele contraste bem leve.
Depois de ter feito o taper feito, agora nós vamos fazer o desenho aqui, tanto da costeleta quanto do pezinho aqui na nuca. Aqui, como ele tem bastante cabelo, ó, vou dar só uma limpeza, não quero aquele pezinho totalmente marcado, desenhado demais. Mas dá uma suavizada aqui mesmo. Aqui atrás da orelha, ó. Agora, o nosso último passo vai ser a finalização desse cabelo. E aí, para fazer a finalização, antes, se fosse na barbearia, eu iria para o lavatório, lava esse cabelo para ele já voltar molhado. Como a gente não está aqui no lavatório, eu vou molhar com o borrifador mesmo. A gente vai usar um creme ativador de cacho ou um livinho que você achar que vai ficar melhor para você aí. Demorou? Então vamos lá. Depois de ter molhado o cabelo e passar o ativador de cacho, eu vou desembaraçar bem esse cacho aqui, ó, com o garfo, mesmo que a gente já tenha desembaraçado lá antes, né? Tem caso de você vir depois ali do lavatório, então você deixa esse cabelo bem desembaraçado. E a gente vai deixar esse cacho um pouquinho mais armado, fazendo um processo agora de fitagem. A gente vai fazer essa fitagem com a escova. Vamos separar aqui uma mecha. Vamos esticar aqui esse cabelo e girando ele aqui, ó. Agora, para secar esse cabelo, a gente vai usar o difusor, tá bom? Vamos colocar a temperatura máxima e calor máximo. Vamos colocar no cabelo, deixar 5 segundos no mesmo lugar e tirar. Depois a gente coloca em outro local até que esse cabelo fique todo... Vamos jogar um sprayzinho aqui para antes da gente finalizar, a gente dar um pouquinho de fixação, tá? Bem de leve, ó. Não precisa de muita coisa. Não joga muito de perto não, deixa só essa nuvenzinha branca cair lá no cabelo, ó. Quando a gente secar esse cabelo, vocês vão ver que esse cacho ele vai ficar bem pequenininho, vai ficar bem fechadinho. E aí a gente vai usar o garfo aqui, ó, para gerar mais volume nesse cabelo. Vamos abrir um pouquinho aqui esse cacho, ó. Lá na raiz. Pessoal, então relembrando, a gente dividiu essa aula em 4 passos. Primeiro a gente trabalhou o topo, fizemos aqui as conexões, né, em diagonal para frente, tiramos o excesso de volume.
Depois a gente trabalhou a lateral, trabalhando a máquina 6 a favor, depois contra e fizemos aqui, né, uma graduação com 4, 3 e 2. Depois a gente foi para a parte dos acabamentos, a gente fez o taper fade e marcamos aqui o pezinho e fomos para a parte da finalização, que a gente usou a fitagem e depois o secador com difusor e o garfo para gerar um pouquinho mais de volume nesse cabelo no final. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que a gente está aqui para responder vocês. Demorou? Vejo você na próxima aula e até a próxima.